pôr para gravar aqui, senão eu fico louco. Bem, vamos lá. Boa noite, primeiramente, né? Deixa eu começar com os recados. Eu deixei no Moodle, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Screen 2. No Moodle, eu deixei aqui uma atividade que é exemplos de áudio. Se vocês clicarem nesse exemplos de áudio, vocês vão encontrar essa tela aqui. Então aqui são os arquivos .flac, que é uma extensão de arquivo de alta definição. Então sons com qualidade melhor, não é MP3. MP3 é extremamente compactado, não tem uma resolução boa. Então o som não é aquele som de alta definição. Então ele tem aqui um arquivo, são dois arquivos separados. Primeiro um arquivo gravado com 16 bits, depois 24 bits, depois um de 44 bits. Para vocês verem como é que funciona. Tudo bem? Desculpa, estão em 16 bits, mas em taxa de compressão diferente. Um com 16K, outro 24 e outro 44. Quanto maior o número, melhor a qualidade do áudio. Tudo bem? Então, 3 para comparar, que depois a gente vai ver isso daí com calma. É só para vocês terem no computador para poder fazer o play. Por quê? Porque os arquivos são grandes depois para você fazer. Esse até que são pequenininhos, 500 megas, 300 megas e 1 mega. Então, são pequenininhos os arquivos. 300 megas, 300K. Mas tem dois ali que é uma música. Eu não achei um outro exemplo melhor para poder fazer isso, para vocês conseguirem perceber. Mas tem dois arquivos ali. Um gravado em estéreo, que é o arquivo comum, que é esse daqui, ó. Então ele está gravado em modo estéreo. Tudo bem? Então você vai notar, ele é muito bom o som. Por quê? Porque está gravado em alta definição. É um formato muito bom já. Então você vai ver que o som é muito legal. Aí você vai ouvir e vai ficar prestando atenção. Uma coisa que vai ser prestar bastante atenção, nas notas do violão. As cordas, o barulho das cordas do violão. Então, nesse primeiro aqui, você não vai ouvir tanto o barulho da corda do violão. Vai ouvir, mas nada muito absurdo. Tudo bem? Depois você vai ouvir esse segundo, que é um áudio hi-fi, de alta definição. Para ouvir certinho, para poder perceber a diferença, a gente tinha que ter aqueles equipamentos que eu falei para vocês na última aula, que custam um absurdo de dinheiro. Então eu teria que ter, no mínimo, se fosse no computador, uma placa de som de 24 bits, tinha que ter uma aparelhagem melhor para conseguir tirar todo esse desempenho, para ouvir realmente um som de 24 bits. Tudo bem? Mas a gente não tem isso daí. Como a gente não tem, o que você consegue perceber vai ser, presta bastante atenção mesmo, nas notas, não sei se é um violão, é um instrumento de corda. Fica ouvindo a corda, você vai conseguir perceber a corda indo e voltando, você consegue ouvir esse barulho, ou espero que vocês consigam ouvir aí. Então tem uma diferençazinha no som, você vai perceber coisas que não tem no outro. Geralmente um som fica de 24 bits, com 300K, 350K de resolução, é um som muito bom, não é o mais top que existe, mas é um dos mais tops. Então, o normal de você ver sons de 24 bits é ter 96K. Tudo bem? Então, já é um áudio excelente, 24 bits com 96K. Esse daí é um exemplo com 352, que é bem mais. Então, esse é um áudio de alta definição mesmo, um audiófilo. Então, você vai conseguir ouvir essas nuances, coisas que você não consegue perceber no outro áudio. Então, ele é um som mais rico, mais detalhado. Você consegue ouvir coisas que você não tem no outro. Lógico, vai depender muito do seu fone de ouvido, da qualidade do fone de ouvido, da qualidade da placa de som. Tudo bem? Então, vai ouvir mais ou menos. Beleza? Mas se conseguir, que é o que eu espero que dê certo, que todo mundo consiga ouvir tudo que precisar, vocês vão ter um som bem próximo. Ué, tem alguém falando que não tem ninguém na aula. Ué, estamos na aula. Deixa eu passar aqui.
o link da aula aqui. Um minutinho só, pessoal. Copiar link. Já mandei aqui. Então, voltando aqui. Olha que bom, Ryan, que chegou aí. Tinha acabado de mandar o link para você. Então, vamos lá. Vou voltar aqui. Então, o que acontece? Você vai notar que tem algumas nuances nesse som. Então, isso vai depender um pouquinho também da qualidade do fone ou da caixa de som que você estiver usando. Caixa de som eu nem recomendo. Se você, por acaso, tiver um fone de ouvido, coloca um fone de ouvido. Quem sabe, acho que vocês conseguem ouvir mais coisas do que uma caixinha de som. Eu testei aqui na caixinha de som no meu computador, você nem percebe a diferença. Você só consegue perceber com fone de ouvido. De preferência, um fone de ouvido bom e uma placa de som boa. Mas se vocês conseguirem ouvir, o Eric testou ali e achou uma diferença boa ali com som. Se vocês ouvirem um e ouvirem outro, vai dar para perceber. Eric, você percebeu essa diferença na nota da corda do violão? Sei lá se é violão, o que é o instrumento ali de corda? É guitarra. Valeu, obrigado. Então, você sente sim, você sente essa diferença. Agora, se tiver uma placa de 24 bits, que não é o normal que a gente tem, normalmente a gente não tem isso no computador nosso, e se tivesse todo um som preparado para 24 bits, aí vocês iam ver a diferença que dava no som. A diferença é gritante mesmo. E a gente vai estudar isso, por que dessa diferença. Tudo bem? É só pedir para fazer o download, porque se vocês forem olhar o tamanho do arquivo, tem 300 megas um arquivo. Então, no meio da aula, você baixar 300 megas não dá certo. Então, por isso que eu estou pedindo para baixar antes. Beleza? Segunda coisa que tem de recado. Então, esse foi o primeiro recado, baixar esses arquivos. Eu vou compartilhar já aqui o vídeo do roaming com vocês. Eu decidi gravar o vídeo, pessoal, durante o dia. Por que isso? Porque à noite vocês não iam perceber a diferença com relação à pintura, algumas coisas de blackout, algumas coisas que foram feitas na sala para ela se tornar uma sala de home. Então, por isso, achei mais prudente fazer a gravação durante o dia. Então, eu gravei isso daí às 11 horas da manhã, então, teoricamente, com o sol extremamente forte, para vocês terem uma noção de quão escura a sala fica quando você fecha ela inteira. Então, é uma ideia que eu consegui ali para vocês terem essa noção, pelo menos, de se ela fica clara ou se ela fica escura. Vai dar para perceber isso na filmagem. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero colocar. Tipo de equipamento. Eu esqueci de falar algumas coisas que eu estava falando lá. Esse som, a hora que vocês forem ver, eu apresento as caixas, coisas assim. Eu esqueci de falar que as caixas de grave, elas são caixas de som ativas. Isso quer dizer o quê? Que elas têm o próprio amplificador. Então, na própria caixa de som, do caso do sub, os dois sub que tem lá, eles são subs ativos. Então, eles têm o seu próprio amplificador. Então, você vai ver a hora que eu falar de receiver, tem uma peça chamada receiver, ele manda o sinal para a caixa. Quando ele manda o sinal para a caixa, ele não manda um sinal já amplificado, ele manda um sinal baixinho. É só o sinal que ele tem que reproduzir. Ele fala, ó, reproduz isso. Então pode ser até um fio fininho. Apesar de não ser um fio fino, é um cabo RCA, mas pode ser, não passa tensão ali dentro, não passa energia muito alta. É pouquinha energia. Porque ele só manda o sinal, fala assim, ó, passa ou não o sinal. Aí a hora que esse sinal chega no amplificador, aí lá dentro tem um tijolo ali dentro, que é um amplificador, e ele amplifica o sinal e solta o sinal para fora. Tudo bem? Então, o receiver, ele não faz a amplificação da parte grave. O grave é independente.
Então, se amanhã ou depois eu achar que tem pouco grave, por exemplo, na sala, eu posso simplesmente tirar os dois alto-falantes de grave e colocar outros no lugar, mais poderosos, mais fortes. Tudo bem? É só trocar o amplificador. Primeiro ponto, eu esqueci de falar isso daí. Quando você compra um sistema de home theater, geralmente você compra um sistema que o pessoal gosta de comprar, que vem nas lojinhas aí para vender, que ele chama de Inabox, que vem tudo numa coisa só. É muito diferente de qualidade de um sistema, pessoal, que você compra as caixinhas uma por uma. Então, no meu caso, foi um sistema que foi montado. Então, são várias caixas, fui comprando os pedaços e fui montando. Tudo bem? Então, por isso que eu só quero deixar claro isso daí. São escolhas. Não quer dizer que um é mais caro ou mais barato. Estou falando só em questão de qualidade. Você tem um que o fabricante ele vai lá, ele monta uma caixa com o que ele acha que está bom e manda bala lá para frente. Geralmente é até fininho. Você vai ver, às vezes, um home, ele vem tudo, até o Blu-ray. Vem o DVD com amplificador, com o amplificador das caixas de grave, tudo numa coisinha pequenininha. Então, aí você vê a qualidade do negócio. Vocês vão ver no filme depois, só o amplificador para as caixas comuns, sem ser para a caixa de grave, ele pesa aproximadamente 30 quilos. Aí você pega um home que vende aí por aí, você vai ver o peso de um home, com tudo, com todos os amplificadores, com tudo, ele pesa 2 quilos. Então, quer dizer, o nível de amplificação dele vai ser bem menor. Entenderam essa diferença? A qualidade é diferente. Então, qual é a maior diferença? Um som alto. Quando os dois sons estão baixos, você não percebe muita diferença. Existe, mas não gritante. Entre uma qualidade melhor e uma qualidade pior. Então, você colocando baixinho, ele não distorce tanto. Na hora que você aumenta o volume, aí ele começa a distorcer, começa a ter uma distorção lá dentro. Tudo bem? E geralmente uma distorção bem grande. Aí você consegue perceber a diferença. Por exemplo, a voz vai ficar, se aumentar demais o volume, fica ruim de você entender. A pessoa fala, nossa, o que ele falou mesmo? Não consegui entender. O outro fica nítido. A voz, apesar do som ser alto, mesmo assim a voz da pessoa sai nítida. Então essas são as maiores diferenças. Tudo bem? Que você vai perceber de um e do outro. Que eu tinha esquecido de falar. E a caixa, quem olhar lá vai falar, nossa, que caixão. Não, é uma caixa simples, viu? Aquela caixa lá não é uma caixa de alta definição. O valor que eu paguei em todas as caixas que vocês vão ver no home, não dá para comprar uma caixa de alta definição. Então, se eu for comprar uma caixa realmente top, de alta definição, eu terei que vender todas as minhas caixinhas para conseguir comprar uma única caixa. Bem, então, ficaria muito caro montar um sistema desse. Vocês vão falar, mas é uma puta de uma caixa, é Sony, não é marca ruim. Mas ela é um segmento simples, não é um hi-fi. Então, se você olhar a aparelhagem que está ali, ela tem o Blu-ray de hi-fi, você tem o receiver hi-fi, mas as caixas não são hi-fi, não são de alta definição. Tudo bem? É um som bom, mas não é de alta definição. Mesmo assim, é muito, muito diferente de um som comum, mesmo não tendo essa certificação de Wi-Fi. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu ouvi a gravação antes de disponibilizar para vocês. E vocês vão ver na gravação, eu faço uma demonstração no final do áudio, não dá para perceber, porque o microfone da câmera não consegue capturar toda a intensidade do som, os tipos de som. Por quê? Porque ali nós estamos trabalhando com 7, 8, 9, 10, 11 caixas. Tudo bem? Então tem 11 caixas funcionando ao mesmo tempo. Alguns estão travando. Ixi, quem está tendo problema aí? Pede para tentar entrar novamente. Hoje o Teams está meio capotando, pessoal. Ainda bem que
Qualquer coisa, fala para eles que eu vou disponibilizar já já o vídeo. Tudo bem? Então, não tem problema não. A chamada de hoje eu vou fazer quando vocês verem os vídeos. Então, eu tenho aqui o sistema, ele verifica quem foi que entrou e o que fez. Aí, conforme vocês forem assistindo os vídeos, eu vou colocando presença. Tudo bem? O Pedro tá falando que o celular morreu. Não, não tem problema não, Pedro. Então, a presença, vou colocar aqui para todo mundo saber. Presença será controlada pelo vídeo no Moodle. Aí a pessoa vai saber o que está acontecendo. Tudo bem? Então, já deixei registrado ali. Eu não vou fazer a chamada, então, hoje, aqui. Tudo bem? E a chamada vai ser pelo vídeo no Moodle a hora que eu disponibilizar. Então, vocês assistem com calma, que aí dá para assistir até pela televisão, porque é YouTube. Tudo bem? E aí vocês conseguem, a hora que acabar de assistir, eu consigo pôr presença para vocês. Beleza? O sistema depois me dá um relatório de quem assistiu e quem não assistiu. Pode ser assim? Então, voltando aqui. Então, o que vai acontecer? Quando vocês virem o áudio, vai estar muito diferente. Então, nós temos ali aproximadamente 10 canais de áudio sendo tocados. Enquanto a câmera só consegue filmar 2. Ainda com o microfone bem ruim. Então, o que vai acontecer? Não vai ter o impacto do som que você teria se tivesse aqui ou teria no estúdio. É o que eu queria, era isso que eu queria mostrar para vocês, essa diferença. É gritante a diferença, pessoal. Mas eu não consigo, talvez, mostrar isso pelo filme. Talvez você perceba alguma coisinha, mas não é a mesma coisa que está lá naquele filme. Então, o que eu gravei ali depois, a demonstração, não corresponde ao mundo real, ao som que você ouve aqui na vida real. O som é muito mais imersivo, ele enche a sala. É difícil explicar isso, mas é um som que, por exemplo, na hora que dá um tiro, se a pessoa não souber o que está acontecendo, ela sai correndo da sala. Por quê? Porque parece real. É muito próximo do real. Os tiros são... O barulho, você ouve o barulho da lata do avião, tem uma demonstração lá que tem um avião. Você ouve o barulho exato da lata trepidando do avião, dos passos da pessoa andando. Quando dá um tiro, você vê o tiro, assim, dá a impressão que o tiro correu pelo meio da sala. Então você sabe que lado que atirou. Se veio da direita para a esquerda, da frente para trás, de cima para baixo. É um negócio muito louco. Então a pessoa, no meio do tiroteio, dá a impressão que você entrou no meio do tiro, está tendo um bang-bang e você está ali no meio. Tem pessoal que se assusta. Fora que chega a chacoalhar. Você olha, o grave é tão forte que ele balança, ele empurra, ele faz uma onda sonora que você vê as cortinas balançando, o lustre chacoalha, você vê o lustre subindo e descendo. Tudo bem? A roupa da gente, você olha para a roupa, você está sentado de frente, você vê a roupa balançando. Tipo o vento que ele faz, a pressão sonora. Então ele faz um baque que empurra a roupa, você sente assim a roupa balançando. Então nada disso você vai perceber no filme. Infelizmente, a câmera não pega esse tipo de sinal, ela não consegue filmar com essa qualidade, mesmo em 2 canais, ela não filma 2 canais bons. Você não vai ouvir grave, por exemplo, o grave vai ser muito pouco, vai ser pouquíssimo que vai passar ali na câmera, no microfone. Então, o microfone ele não consegue capturar, e ele nem foi feito para isso, porque é um microfone simples que tem na câmera, é para você usar um microfone externo, e eu não estava aqui com um microfone estéreo externo, então você não vai conseguir perceber isso daí. Então, toda essa qualidade das explosões, dos tiros, de você ver a bala passando de um lado para o outro da sala, o palco, a sensação de palco, a pressão sonora que ele vem no peito, assim, ó, quando dá uma explosão, dá a impressão que explodiu no peito. Você sente assim, ó, chega a balançar, você fala, nossa, meu, o que aconteceu?
Então, esse tipo de coisa vocês não vão perceber. Não tem como, não dá para gravar. Mesmo que ouvir num microfone bom, não vai aparecer esses efeitos, tudo bem? Porque senão a pessoa vai falar, meu, mas é uma porcaria o som do cara. E não é isso. A ideia desse filme, dessa filmagem que eu fiz, é para explicar como é que funciona. Eu tentei fazer a demonstração, mas nunca vai ser uma demonstração como é real. Que se fosse, pessoal, não existiria o som 5.1, 7.1 e outros sons a mais. Não teria noção de ter isso daí. Para que eu ia ter se parecesse tudo num som estéreo? Se em 2 canais desse para gravar tudo, não teria isso. Tudo bem? Então, os caras vendem e cobram caro por esse equipamento exatamente porque tem esses canais a mais, tem essas diferenças. Então, infelizmente, eu não vou conseguir passar para vocês toda essa experiência sonora. Tudo bem? Então, quando você assistir a demonstração no final, fique claro isso daí, que é muito diferente o som do que está ali, que vocês vão ouvir, do som que realmente acontece na sala. O som que acontece na sala tem pressão. Você sente um baque no peito. O peito parece que alguém te empurra para trás. Então é uma sensação meio doida. As balas correm na sala, assim, você fala, meu, estão dando tiro aqui, vou sair correndo aqui que o bicho vai pegar. Então, se tá alguém passando, é que a sala tem isolamento acústico. Mas, se não, o pessoal corre. É um som mais alto do que normalmente tem no cinema. Então, se alguém já foi no cinema, todo mundo acho que ter ido aqui no cinema, quando tem um tiroteio no cinema já impressiona. Então, é mais ou menos isso que acontece. Eu coloco um som extremamente alto, assim, não é que é extremamente alto, o som ele tem qualidade. Ele não precisa ter volume muito grande, mas você sente essas explosões, essa pressão sonora. Não é a ideal ainda, não é a caixa top, não é a caixa hi-fi, mas já é um som bem legal. Tudo bem? O Juan colocou aqui, rolê no cinema do Renato. Não cabe todo mundo, pessoal. Se vocês forem olhar, vocês vão ver que o meu cinema é bem pequenininho. Ele cabe, tem lugar assim, pronto, preparado para 4 pessoas só. Ele é uma sala de cinema bem individual, ela é bem pequena. Então ela tem um sofá ali, um chair, para 4 pessoas. E quando eu preciso mais, eu coloco cadeiras ali dentro. Mas também, se colocar cadeiras, vai colocar mais 2. Então, na verdade, o que cabe nessa sala normalmente? No máximo 6 pessoas. Bem, então ela é uma sala pequenininha. Não fiz uma sala de cinema para 40 pessoas, 50. Não é um cinema. É um cinema em casa. O que é um cinema em casa? Para as pessoas que normalmente moram na casa. Então você pensa assim, pai, mãe, 2 filhos, por exemplo. Então por isso que é bem pequenininha. Bem, tem que colocar revezamento, um pouco de cada vez. Se desse, eu mostrava mesmo, era bem legal, valia a pena. É legalzinho mesmo. A impressão que se tem, todo mundo que vem fica um pouquinho impressionado com o negócio. Eu mesmo me impressionei, na verdade, quando eu montei. Eu dava risada sozinho, porque é um som bem diferente. Até de cinema, que normalmente está mal regulado. Então, às vezes tem cinemas aí, lógico, tem cinemas que o som é excelente. Quem foi num cinema com IMAX, por exemplo, ou uma sala THX, já foram numa sala THX? Então, quem já foi, é mais ou menos isso. É o mesmo nível. Então, é uma sala de cinema que tenha um impacto sonoro muito grande. Você fala, não sei se já viram isso aí, uma demonstração que tem no cinema, que normalmente toda sala THX tem uma demonstração no comecinho para mostrar o quão poderoso é o som da sala. Já viram isso daí? Quem já foi no cinema e tem nessas salas? Não impressiona? Então, é mais ou menos aquilo. Só que aí eu faço o quê? Eu ligo o Atmos, que é mais ou menos o que é o THX, é uma tecnologia um pouco mais nova, só que fica constante no filme inteiro. Então, se tiver efeito no filme, meu, tipo bala, tiro, explosão, Deus me livre. O negócio parece que está explodindo a casa. Sai correndo achando que tem que abandonar. Se tivesse som que vazasse e o vizinho
estivesse passando na rua, o cara sairia correndo com certeza. Se tivesse um maluco passando na rua e desse um tiroteio desse, ele fala, meu, tá tendo um tiroteio aqui, eu vou vazar. Corria com certeza. Mas tem isolamento acústico na parede. A parede é 2 tijolos de espessura. Então, para evitar, porque se eu aumentasse o som, o que ia acontecer? Ia na casa do vizinho. Aí o vizinho ia me dar um tiro, com certeza. Então, tem um pouquinho de isolamento acústico. Você ouve, mas muito baixinho. Então, o cara pensa que é uma televisão comum. Não tem aquele som, o som fica preso dentro da sala. Essa é a ideia. Não sair para fora, para não arrumar confusão com o vizinho também. Beleza? Só para vocês terem uma noção. Então, esse tipo de coisa eu esqueci de falar no vídeo. Então, eu estou deixando claro aqui. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Então, ótimo. Então, nossa aula hoje vai ser uma aula um pouquinho diferente. Então, o que eu vou fazer? Como vocês estão tendo problema com a chamada vai ser controlada, a chamada de hoje. Então, eu vou liberar o filme do Home Theater e eu vou controlar depois. O sistema me gera, não precisa ter pressa, não. Já todo mundo você vai ver que está com falta por enquanto. O sistema, depois que vocês assistirem o vídeo, o sistema me gera a lista de presença automaticamente. Então, aí eu coloco presença para vocês. Beleza? Então, eu vou controlar a presença de hoje pelo Moodle, a hora que vocês assistirem lá as atividades. Então, qual é a atividade que tem? Fazer o download dos arquivos e assistir o vídeo do Home. Beleza? O Iago está reclamando aqui que ficou 20 minutos tentando entrar hoje, não sei o que rolou com o Teams. O Teams é muito louco, pessoal. Tem dia que ele está meio travado. Travou o áudio aí? Então é o seguinte. Eu não vou fazer a presença, não vou fazer chamada agora aqui. Então eu vou controlar a chamada pelo vídeo. Esse vídeo aí, eu estou compartilhando a tela. Ó. Então esse vídeo aqui do Home é para vocês assistirem. Tudo bem? Então, o que é a atividade que eu vou passar? O de hoje. Vocês vão assistir esse vídeo e vão fazer o download desses arquivos que eu deixei aqui para vocês. Essas são as duas atividades que vocês têm. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Conforme vocês fizerem o download e depois, conforme vocês assistirem o vídeo, depois o sistema vai me gerar um relatório falando quem foi que assistiu o vídeo e quem foi que fez o download dos arquivos. Aí eu coloco presença para vocês. Entenderam? Então, essa vai ser a atividade que a gente vai ter hoje aqui. Eu vou deixar vocês fazendo o vídeo. Esse vídeo aqui, ele tem mais ou menos uns 30, 40 minutos, mais ou menos. E depois tem o tempo do download dos arquivos. Eu quero que vocês assistam ele com calma, que semana que vem nós vamos discutir isso daí. Entenderam? Então, aí na semana que vem, a gente tira as dúvidas. Quem teve alguma dúvida, alguma curiosidade, querer perguntar alguma coisa, a gente vai fazer isso na semana que vem. Ficou claro? Por quê? Porque até vocês assistirem o vídeo e fazer o download, já deu 9h30, 10 horas, 9h30 ou mais, e vocês devem ter aula de outro professor. Ou alguns têm aulas de outro professor. Então, eu entraria na aula do outro professor. Eu não quero fazer isso. Então, a aula de hoje vai ser, daqui a pouquinho eu libero vocês. Vocês vão assistir o vídeo, vão fazer o download do arquivo. Aí, na semana que vem, nós vamos debater o que vocês viram. Mas é para assistir hoje, não é para assistir semana que vem. Se quiser assistir semana que vem depois, ótimo, beleza, até melhor para refrescar. Mas eu vou controlar quem assistiu hoje. Entenderam? Outro detalhe. Eu fiz de tudo, pessoal. Já vai estar lá? Sim, já. O vídeo está lá, ele só não está liberado.
Ele só está oculto para vocês por enquanto. Mas ele já está ali, prontinho, só vou liberar já já. Eu tentei fazer ao máximo para vocês entenderem o que é uma sala dessa, como é que funciona. O que eu gostaria? Levar vocês no estúdio de verdade. Normalmente essa disciplina, quando é uma disciplina sem ter Covid, sem ter nada, não temos problemas, o que normalmente a gente faz? Eu levo a sala inteira para conhecer um estúdio em Birigui. Então a gente sai, marca um dia. A Rayane está escrevendo um monte de coisa aqui que eu não sei o que é. Ah, está escrito ignora. Ah, beleza. A gente marca um dia e vai até lá. Tudo bem? Ver como é que funciona o estúdio. O vídeo é esse daqui, ó, pessoal. O vídeo é esse daqui, ó. A apresentação de disciplina é a aula passada. É a aula de ontem. Tudo bem? Então, a aula de hoje vai ser esse daqui, ó, Home Theater. Okay? Então, normalmente, eu levaria vocês para conhecer um estúdio. Eu vou tentar depois conversar com o Endrigo, ver se ele pode filmar o estúdio dele, fazer uma apresentação do estúdio, de como funciona, e disponibilizar esse vídeo para nós. Para vocês conhecerem um estúdio também, a parte de um estúdio. O legal seria conhecer pessoalmente. Mas a gente está em pandemia, não tem como levar a sala inteira para lá, tá complicado, não dá para fazer isso. Então eu estou tendo que improvisar. Então nessa primeira a gente vai ver um home. Então eu peço desculpa para vocês, eu não estou querendo aqui ficar me gabando de nada, de falar, olha, eu tenho um melhor ou pior que alguém, não me interessa, tudo bem? O que eu quero, só que vocês entendam, saibam como é que funciona. Por quê? Porque depois a gente vai estudar essas diferenças. E a melhor coisa é vocês verem na prática do que eu ficar falando aqui um tempão, mostrando umas imagens e ninguém ter ideia do que eu estou falando. Então, por isso que eu fiz esse vídeo. Então, espero que vocês gostem do vídeo. O vídeo, o intuito desse vídeo é que vocês aprendam, saibam como é que a tecnologia funciona, tudo bem? As dificuldades que tem, como que integra. Vocês vão notar que no final eu tive que fazer inclusive uma gambiarra lá. Você vai ver que tem um cabo passando pelo chão. Por quê? Porque eu fui fazer uma demonstração e acabei descobrindo que meu cabo deu pau. Meu cabo HDMI começou a cortar. Você começa o filme, ele corta. Começa o filme, ele corta. Ele fica cortando a imagem. Para vocês terem uma noção da quantidade de dados que passa. Passa tantos dados pelo cabo HDMI que ele não aguenta, ele aquece. Ele esquenta o cabo. E o cabo começa a dar pau. Então aí você vai notar isso daí. O que eu tive que fazer? Pegar um outro cabo e fazer uma ligação externa. Então você vai ver um cabo passando pelo chão e ligando os equipamentos para conseguir fazer a demonstração para vocês. E um detalhe importante, os cabos eram bons. E nesse segundo cabo, se ele deixar um tempo muito grande, ele também esquenta. Ele começa a esquentar e começa a cortar. Então tem tudo isso daí para vocês verem como que tem que ter preocupação para conseguir montar um som de qualidade. Até o cabo interfere. Você vai notar isso daí nitidamente. Que depende do cabo que você coloca, ele começa a simplesmente desconectar. Tudo bem? O pessoal colocou aqui que precisa de um cooler para o cabo. É exatamente isso. Mas não dá para você pôr um cooler em todos o cabo, né? Então ele chega a esquentar o cabo. O negócio é bem doido mesmo. E quando ele esquenta, ele desliga. Então ele fica travando. Fica pum, 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 pum. Eu, no primeiro momento, até falei no vídeo que devia ter sujeira na mídia, no CD. Mas depois eu fui olhar o CD e o CD estava limpinho. Então quem estava travando, na verdade, era o cabo. O cabo não estava aguentando nem passar as imagens. Bem? Então, quando a gente vai montar uma sala de som, um home, um estúdio, tudo isso, os cabos interferem, só para vocês terem uma noção. Então não dá para usar um cabo barato. Ah, eu tenho um cabo que custa 10 conto aqui que o meu vizinho está vendendo. Eu vou pôr aqui e vai funcionar. Pode ser que realmente ele funcione. Mas a grande probabilidade é que ele dê pau depois de um mês.
Aí você põe, ele está funcionando, ele começa a esquentar, esquentar, derrete as conexões, pronto, aí para de funcionar. Aí lá vai você ter que desmontar a parede, arrancar equipamento da parede para poder trocar cabo. Então você vai pagar duas vezes. Então, esse tipo de coisa, ele requer um certo investimento. Você vai ter que comprar coisa boa, não vai ter como. Tudo bem? Por quê? Porque é muito áudio. Então, se você for olhar, tá passando 10 canais de áudio ao mesmo tempo. É um negócio meio louco. E o equipamento não aguenta. Ele simplesmente aquece e cai tudo. Talvez, mas eu tenho uma televisão e está passando só um som estéreo. Beleza, ele vai funcionar esse cabo, ó, chuchu, beleza. Nunca vai dar pau. Mas se você colocar uma ligação extrema que passa uma quantidade muito alta de dados, ele vai capotar, ele vai cair. Ficou claro isso? Então, beleza. Então eu vou aqui, ó, liberar então o vídeo para vocês. Então agora vocês devem ter aí com home liberado, então esse daí chamado Home Theater está liberado. Já já eu ponho a gravação dessa aula aqui para quem perdeu alguma coisa dessa explicação. E nossa aula presencial de hoje vai parar por aqui. Então, ela termina aqui hoje. E agora a atividade ela é uma atividade assíncrona, tudo bem? E o que é para vocês fazerem? Repetindo, assiste esse vídeo do Home e vai fazer o download dos exemplos. Tudo bem? O pessoal colocou aqui que precisava de um cooler para uma cervejada. Cooler é bom para isso mesmo. Então é só colocar cabo bom que isso não acontece, pessoal. De ficar travando. Mas eu peço desculpas, mas é o que eu tenho. Então, às vezes você vai lá e tá sem dinheiro, você compra um cabinho mais barato, depois dá nisso. Fica travando tudo bem na hora que você vai fazer uma demonstração. Mas tá bom, coisas da vida, é normal, isso acontece. E eu espero que vocês gostem, que seja útil para vocês. E na semana que vem a gente discute esse vídeo, tira todas as dúvidas e começa a matéria propriamente dita mesmo. Pode ser? Então, bom final de semana para vocês. Bom, aproveitem bastante, descansem e curta um pouquinho aí. Espero que seja útil para vocês essa visita. É uma visita técnica, né? Bom final de semana para vocês. Tá bom? Muito obrigado, uma ótima noite aí. Os arquivos, alguém colocou alguma coisa de arquivo aqui. Isto, é para ver o vídeo e baixar os arquivos, Gustavo. Obrigado, bom final de semana para vocês. Não esqueça, hein? Tem atividade para fazer agora, não é para ir embora, não. É para ir assistir o vídeo. Obrigado, bom final de semana, Gustavo. Obrigado a todos, bom final de semana a todos aí. E é para assistir agora o vídeo, viu?